Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu pretendo explicar como que eu comecei a investir com pouco dinheiro e cheguei em mais de 100 mil reais investidos em um prazo relativamente curto. O vídeo não é para me gabar de ter alcançado esse valor investido, mas sim para mostrar que qualquer pessoa pode construir um bom patrimônio através dos investimentos, mesmo começando com pouco dinheiro. Porque a maioria das pessoas acredita que para começar a investir é necessário ter 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais. E não é bem assim. É verdade que há algumas décadas, investir era algo restrito a poucas pessoas e quando se falava, por exemplo, de investimentos, a maioria das pessoas só conseguia pensar em comprar lotes, construir casas e alugar essas casas e assim ter uma renda passiva proveniente desses aluguéis. Mas já existiam investimentos, porém os custos de movimentar esse dinheiro eram muito maiores, o que acabava inviabilizando o investimento para o pequeno investidor. E a maioria das pessoas não começam a investir com o que tem, seja 50 reais, 100 reais, 200 reais, justamente porque pensam que precisam de muito dinheiro para investir. E quando falamos que 100 reais vai trazer um rendimento no ano de aproximadamente 10 reais, as pessoas acabam achando isso muito pouco e simplesmente deixam de lado essa ideia de investir. No entanto, eu sou a prova viva de alguém que começou a investir com pouco dinheiro e ao decorrer de alguns anos alcançou um valor considerável de dinheiro investido. E se eu conseguir, você certamente também será capaz. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo para mostrar como eu comecei do zero e consegui acumular mais de 100 mil reais em um tempo relativamente curto, na minha opinião. E quando eu comecei a juntar os primeiros 100 reais, 200 reais, 500 reais, eu não imaginava que nos meus 25 anos eu já teria o patrimônio que eu tenho hoje. E o que eu posso dizer é que valeu a pena ter começado a investir cedo. E mesmo que esse não seja um cenário possível para você, o segundo momento mais importante para começar a investir é agora. Então comece como você está. Se você for esperar as coisas melhorarem para começar a investir, sinto lhe dizer, mas você não irá começar a investir. Você provavelmente não irá mudar de vida. A decisão deve ser tomada agora, do jeito que você está. Até porque o pior que pode acontecer, se você começar a investir agora, é você ter algum dinheiro ao invés de não ter nenhum dinheiro. E se você acredita que eu recebi alguma ajuda para acumular esse valor, infelizmente eu não recebi. Quem dera eu ter recebido. Eu não recebi nenhum tipo de herança, foi simplesmente trabalho associado à constância de investir e associado também a manter um estilo de vida simples. Foi basicamente essas três coisas que fizeram com que eu construísse esse patrimônio. Esse foi o segredo que, no fim das contas, fez eu chegar ao patrimônio que eu tenho hoje, que já é algumas vezes maior do que esses 100 mil reais que eu irei explicar agora. E eu dividi esse vídeo em algumas partes. Como eu lidava com o meu dinheiro para não ter dívidas, afinal eu sempre fui bem controlado. Como eu comecei a investir, quanto tempo levou para acumular 100 mil reais, qual foi meu planejamento, se é que eu tive algum planejamento, e como eu fiz para acelerar esse processo de juntar esse dinheiro. E eu pretendo ser extremamente objetivo nessas respostas. E antes de mostrar esse passo a passo de como eu fiz para acumular os meus 100 mil reais, os primeiros 100 mil reais, deixa o seu gostei aqui embaixo se você acha que esse conteúdo está sendo útil ou se será útil de alguma forma. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. E agora, sem mais enrolação, vamos começar pela primeira pergunta. Como eu lidava com o meu dinheiro para não ter dívidas? E isso era muito simples. Eu tinha uma renda que era o meu salário e eu só tinha essa fonte de renda. O que eu fazia era simplesmente gastar menos do que eu recebia por mês. E não era uma conta de simplesmente gastar e depois poupar alguma coisa se sobrar alguma coisa. Na verdade, a equação era mais ou menos a seguinte. Eu tinha gastos é igual receita menos o valor que eu poupava por mês. Então eu só gastava o valor que sobrava depois de investir e não investia o valor que sobrava depois de gastar. Isso fez com que eu conseguisse juntar algum dinheiro e nunca me endividava. Afinal, eu sempre gastava menos do que eu ganhava. E isso faz total sentido, né? Porque quando a gente pensa em gastos, não existe um limite para gasto. Você pode ter um carro de 10 mil, dependendo do ano desse carro. Você pode ter um carro de 100 mil. Você pode ter um carro de 1 milhão de reais. Você pode ter uma casa de 15 mil reais, dependendo do lugar no interior que você pegar, você consegue, isso é possível no Brasil, e você pode ter uma casa de 15 milhões de reais. Eu estou dando aqui alguns exemplos muito distantes para você entender que gastos você precisa controlar. Você não pode esperar sobrar alguma coisa depois de gastar. Você precisa gastar depois de guardar alguma coisa. Esse é o papel correto que você deve fazer. Então eu nunca tive dívidas, justamente porque eu tinha essa consciência de que eu tinha uma renda que era limitada, eu tinha
tinha gastos que poderiam ser ilimitados, mas eu limitava ele ao valor da minha renda menos o valor que eu guardava por mês. Simples assim, não existe segredo. Se eu não tinha dinheiro, eu não comprava e sempre foi assim e até hoje é assim. Segundo, como eu comecei a investir. E isso foi até engraçado porque na época eu tinha começado a frequentar algumas palestras e nessas palestras tinham pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente em suas áreas e essas pessoas falavam muito sobre investimentos e em um dado momento uma pessoa falou sobre renda passiva, uma espécie de aposentadoria através de investimentos e aí eu despertei o interesse em ter mais dinheiro para ter esse dinheiro investido e esse dinheiro investido me render juros e esses juros custearem a minha vida, me darem uma espécie de aposentadoria. Então isso foi o que me despertou para os investimentos. Depois disso, quando eu cheguei em casa, eu joguei na internet como começar a investir e aí eu achei uma série de vídeos, tinha menos conteúdo do que tem hoje, mas eu achei alguns vídeos ali de pessoas influentes da época, algumas estão até hoje. Eu sigo aprendendo a investir até o momento, né? Já foram 6 anos aí e foi assim que eu comecei a investir. Eu ouvi uma pessoa falando sobre, resolvi pesquisar na internet e assim eu comecei a investir. Meu primeiro investimento foi em uma ação e na verdade foi um investimento em day trade. Eu comprei e vendi muito rápido, fiz uma operação alavancada, tive um ganho de R$400 em 10 minutos. Isso me despertou para o mercado de investimentos, mas para o lado errado. Eventualmente eu acabei perdendo um bom dinheiro com essas operações alavancadas em day trade. Na época foi mais ou menos 30% do patrimônio que eu tinha, se eu não me engano eu tinha algo próximo de uns R$8.000, acabei perdendo ali um valor considerável, que deu mais ou menos uns 30% e eu parei de fazer day trade e comecei a fazer um investimento arroz com feijão, um investimento de longo prazo e isso fez com que eu chegasse no resultado que eu estou hoje depois de 6 anos. Terceira pergunta, quanto tempo levou para acumular R$100.000? E como eu falei, eu invisto há 6 anos e na prática eu não lembrava quando foi exatamente o período onde eu atingi esse valor de R$100.000, mas eu tenho uma planilha de controle financeiro que eu utilizo há muito tempo. Essa planilha, inclusive, eu deixo sempre na descrição dos vídeos para que vocês possam adquirir. Ela não é de graça, é um produto meu, mas é muito útil, eu utilizo ela há muitos anos e eu puxei nessa planilha e vi exatamente o mês onde eu atingi os R$100.000. No início, quando eu comecei a investir, eu não tinha muito dinheiro para investir, eu não conseguia fazer sobrar muito dinheiro. Eu estava tirando carteira na época, posteriormente eu estava juntando dinheiro para comprar meu carro e o que eu conseguia investir era R$150 a R$500. Ficava ali na faixa dos R$250 a R$300 por mês e aí você pode imaginar que o crescimento de patrimônio nos primeiros 2 anos foi muito pequeno. Porém, eu consegui, através de algumas rendas extras que eu fiz ao decorrer do tempo, chegar à marca de R$100.000 em julho de 2022, inclusive no mês do meu aniversário. E isso só foi possível nessa época por conta dessas várias fontes de renda que eu já tinha construído. E no ano de 2022 eu já estava aqui na internet produzindo conteúdo e isso acabou contribuindo muito para esse crescimento de patrimônio. Mas independente de estar na internet ou não, eu chegaria nesse valor. Talvez demoraria alguns meses, talvez demoraria alguns anos para eu atingir o patamar que eu estou hoje, mas eu chegaria no patamar que eu estou hoje. A quarta pergunta é qual foi o meu planejamento? E o meu planejamento desde que eu comecei a ganhar um dinheiro significativo para começar a investir, que foi ali nos meus 19 anos, era de ser milionário aos 30 anos. Isso daria 11 anos de prazo. E no caso, 1 milhão hoje não é o mesmo 1 milhão de 10 anos atrás, não é o mesmo 1 milhão de 20 anos atrás. Na época eu não entendia esse conceito de inflação, de perda de poder de compra, mas eu coloquei o valor de 1 milhão de reais. Na prática, ser milionário hoje não é a mesma coisa do que ser milionário há 20 anos atrás, como eu acabei de falar. Para você ter uma ideia, 1 milhão de reais em 1994, quando nós tivemos a criação do Plano Real, seria o equivalente a mais de 7 milhões hoje, corrigindo a inflação nesse período. Então 1 milhão de reais seria apenas uma meta. E o meu planejamento não consistiu apenas nesse objetivo. Quando eu criei esse objetivo, eu recebia em torno de R$ 1.300 por mês. Posteriormente, eu consegui receber um aumento de salário, troquei de empresa, e aí eu estava recebendo R$ 1.600 por mês, depois R$ 1.800, depois R$ 2.000, e aí eu comecei a construir algumas fontes de renda extra e consegui receber mais dinheiro mensalmente. E quando eu fiz esse cálculo dos 11 anos para acumular ali 1 milhão de reais, eu cheguei à seguinte conclusão, que começando com R$0 naquele momento, a uma taxa de retorno anual de 12%, eu precisaria investir mais ou menos R$4.000 por mês, numa época onde eu recebia menos da metade disso. E foi muito importante fazer essa conta porque nesse momento eu descobri que o que eu estava
estava fazendo, da forma como eu estava fazendo, seria impossível atingir aquele objetivo. E muitas pessoas correm atrás de objetivos impossíveis porque não se planejaram. E quando eu fiz isso, eu entendi que era impossível alcançar aquele objetivo daquela forma. E assim eu busquei novas fontes de renda, que foi justamente o como eu fiz para acelerar esse processo, que é a quinta pergunta. Chegando nessa conclusão de que eu precisava receber mais dinheiro por mês, não tinha como eu pedir um aumento, eles não iriam aumentar o meu salário. O que eu tinha de recurso era fazer mais trabalhos extras, fazer hora extra, dar um jeito de ganhar mais dinheiro fora do meu trabalho tradicional. E foi justamente o que eu fiz. E ao contrário do que a maioria das pessoas acreditam, não foi fácil, não será fácil para você e nunca será fácil você ganhar mais dinheiro. Não existe almoço grátis, você não vai conseguir ganhar rios de dinheiro de forma fácil. Vai exigir de você muita dedicação, muito trabalho e muito compromisso. Mas é possível você fazer mais dinheiro mensalmente. Você precisa melhorar como pessoa, melhorar suas habilidades, desenvolver novas habilidades que vão fazer com que você ganhe mais dinheiro no fim das contas. Para você ter uma ideia, eu vendi produtos de beleza, vendi relógios importados, itens de prata e ouro, correntinhas, colares, joias, brincos, tudo isso eu vendia. Trabalhava com relojoaria e a parte de joias também. Eu vendia também outros produtos importados. Além disso, eu desenvolvi por bastante tempo um trabalho em uma empresa de marketing multinível, que foi inclusive uma das maiores fontes de renda durante um bom tempo. Inclusive, eu recebo dinheiro dessa empresa até hoje. E a última coisa que eu fiz foi iniciar na internet, que acabou dando super certo e eu acabei focando muito mais na produção de conteúdos na internet do que em outras fontes de renda no geral. Então, buscar novas fontes de renda foi crucial para aumentar o meu faturamento e, consequentemente, fazer com que eu chegasse nesses 100 mil reais. Porém, um bônus aqui para você, e é algo que você precisa fazer, eu até fiz essa citação, é que você, mesmo ganhando mais dinheiro, não significa que você vai conseguir juntar mais dinheiro mensalmente. Isso porque se você tem um carro de 20 mil reais, se você passa a receber 20 mil reais por mês, dificilmente você vai continuar com esse carro. Então, eu mantive um estilo de vida muito simples durante muito tempo e até hoje eu mantenho um estilo de vida muito abaixo do real faturamento que eu tenho. E manter esse estilo de vida simples, manter um estilo de vida que é pautado simplesmente na minha felicidade e não em mostrar para os outros o que eu posso ou não posso comprar ou fazer, com certeza é um grande diferencial para a construção de patrimônio. Inclusive, comenta aqui embaixo se você conhece alguém que compra coisas para mostrar para outras pessoas que pode comprar, que tem um carro financiado em 5 anos, 60 prestações, só para mostrar para os outros que precisa comprar. Comenta aqui se você conhece alguma pessoa assim. E com isso eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.